Feliz 1 de junho, Dia Internacional da Criança. Bem-vindo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A principiar o jornal da Haqq TV. Eugênio Amado, de 14 anos de idade, aguarda por qualquer tipo de apoio desde 2014. O adolescente contraiu deficiência visual quando, na companhia de amigos, tentava manusear um objeto explosivo no bairro de Moala, na cidade de Nampula. Foi a 22 de agosto de 2014 que este adolescente tornou-se deficiente visual na sequência de uma explosão que o atingiu no olho. Depois do incidente, o menino foi prontamente socorrido ao Hospital Central de Nampula, onde veio a ficar internado durante 30 dias. Eu saí com meus amigos para ir brincar com foguetes. Quando começamos a brincar, há um que fizemos mal e foi direito no meu olho e perdi. Assim estou normal. Às vezes dói e outras não. Mas na escola não tenho tido nenhum problema, nem dificuldades de visão, nem nada. Eugênio é um dos 7 filhos desta senhora que pede apoio não só financeiro para suportar algumas necessidades, sobretudo escolares. Eu estava de viagem para Angoche. Recebi chamada da vizinha. Recebi chamada da vizinha que falava sobre o meu filho. Tive que voltar na estação. Ele foi socorrido ao Hospital Central e foi colocado gesso e ficou durante 30 dias de baixa. Foi um momento muito crítico para a nossa família. Neste momento, nós pedimos apoio para ele ter muita força na escola. Nós não trabalhamos. Estudante da 8ª classe, Eugênio é também técnico de reparação de aparelhos eletrodomésticos. Grande parte das crianças com deficiência física na província de Nampula vivem em situação de vulnerabilidade sem quaisquer apoio básico proveniente do governo. A título de exemplo, uma menor de 3 anos de idade sofre de uma doença que a tornou paralítica. Os pais queixam-se da falta de condições para suportar as necessidades da criança. Esta é a cadeira que a menina senta para receber os raios solares em cumprimento de recomendações médicas. 3 meses depois do seu nascimento, os pais notaram que a criança padecia de uma doença que impedia de efetuar qualquer tipo de movimento. No centro de saúde, foi recomendada que deveria procurar por uma cadeira. Exatamente, principalmente já eu não consigo ter o dinheiro para comprar leite, porque eu digo que estou a sofrer com a minha mulher ao lado. Principalmente por não ter trabalho, o alcance de conseguir o coisa de alimento. Bem, essa cadeira eu consegui no hospital, tentamos ver, porque normalmente estávamos num estreito, eu vi que essa minha filha já não está a conseguir ser desenvolvido e principalmente lá no hospital disseram que como podemos fazer com essa criança, porque já tentamos fazer fisioterapia e cá não estamos a conseguir, como podemos fazer? Eu também não sei. Lá, decisão de lá disseram que tu tens família lá. Eu falei que, sim, mas eu vou sofrer lá. Mas disseram, essa criança, para conseguir estar normal, devemos mandar na província. Bem que me deram o curso de transferência do distrito para cá na cidade. Concertosamente, comecei a seguir o processo de fisioterapia. Até lá no hospital disseram que essa criança, como podemos fazer? E logo me mandaram eu comprar cadeira. Comprei a cadeira, fui lá no hospital e conseguiram fazer esse jeito que está. Então, para mim, vi que é normal. A avó da menor descreve momentos críticos que vive. Ela, de momento que ela come muito, eu não sei, mas tendo comido toda a comida caseira, mas sim escolhe aquela comida boa, ela come. Aquela comida que dizem água e sal, ela não gosta. O necessário, se for possível, é o que eu gostaria, era apoiar a criança. O pai, como não trabalha, primeiro ter um sítio para poder se ocupar, né? Para ter
Um pouco de alimentação, porque ele está vivendo uma vida muito difícil. O futuro da criança está comprometido e a família aguarda por qualquer apoio. Internacional da Criança, e esta menina também merece ser apoiada a quem de direito. A aderência em massa das crianças aos principais mercados para a compra de vestuários e brinquedos marcou as celebrações do 1º de junho, Dia Internacional da Criança, na cidade de Nampula. Individualmente ou acompanhada das respectivas mães, muitas crianças preferiram sair das suas casas para uma seleção mais atenciosa de qualquer coisa que pudesse animar nesta segunda-feira. Procurar roupa. Vinha comprar 1 de junho. Hoje está a ocorrer um pouco normal. Em relação a outros dias, como é que Em relação a outros dias, não, porque não há dinheiro, essa é coisa de quarentena. Em Nampula, muitas crianças ainda necessitam de conhecer os seus direitos. Pois é. De criança é coisa. Não estou a passar nada. Estás a vender? Sim, Estás a vender o quê? roupa. Este ano, o Dia Internacional da Criança comemora-se sob o lema Proteger a Criança e Garantir o Futuro de Moçambique. Partidos políticos na província de Nampula defendem a necessidade da conjugação de esforços na implementação das medidas de prevenção impostas pelo estado de emergência em vigor no país. A posição foi manifestada esta segunda-feira, no final do encontro de concertação com o secretário de Estado da província de Nampula. Para os partidos políticos, apesar dos esforços empreendidos para mitigar os efeitos provocados pela pandemia do novo coronavírus, ainda subsistem alguns desafios que devem ser desenvolvidos em conjunto para evitar o surgimento de focos de contaminação, sobretudo nos locais que habitualmente registram aglomerados populacionais. Neste preciso momento, tem que se juntar esforço para lutar contra a Covid-19. Estamos a ver isso em todo o mundo. Então, foi uma ideia de salutar Sua Excelência Secretário do Estado, de chamar todos os partidos políticos para o seu gabinete, para junto delinearmos esforço de combate contra o Covid-19. Viemos aqui no espírito de colaboração junto com do governo provincial de Nampula, pensar e refletirmos sobre a situação da pandemia do coronavírus que se vive no mundo. E em especial, ou seja, em particular, que está a assolar a província de Nampula, onde já tivemos e registramos um óbito. A iniciativa é boa e achamos que em momentos destes trata-se de uma pandemia que não escolhe cor partidária. É obrigação, de facto, do governo de juntar todas as forças da sociedade e encontrar as melhores formas de tomar iniciativas que visem tanto ao combate desta doença. A iniciativa do governo é muito boa, porque havendo uma nova figura como secretário de Estado, ele primeiro precisa inteirar-se com os partidos políticos. Os partidos políticos conhecem muito bem o povo. Cada partido albarca o seu número de populacional que ele precisa para disseminar alguma e outra informação ou conhecer melhor o próprio partido, aliás, a província, precisa de coordenar com os partidos políticos para melhor disseminar a sua mensagem. Contudo, os nossos entrevistados consideram que a implementação das medidas de contenção encontra-se num nível aceitável no concernente à lavagem frequente das mãos com água e sabão, o uso de máscaras e a observância do distanciamento social entre as pessoas. Temos que continuar a falar com a nossa população. Nós, como Partido Frelimo, agora as nossas atenções estão viradas para a comunidade, no sentido de redobrar os esforços, ficarmos em casa e também temos a ideia agora de estarmos a incentivar a população a fazermos pequenas hortas em casa, porque não só dizer ficar em casa, há que também criar mecanismo do que essa população vai fazer quando ficar em casa. Nós, como partido, temos vindo a desenvolver atividades que visam sensibilizar a sociedade de base
membros, assim como não membros, olhando que este problema é um problema comum, é um problema da sociedade em geral, lançamos a mensagem de prevenção, que passa de uso de máscaras, lavagem de mãos, afastamento social. A nível da província de Nampula ainda estamos muito a meio gás, porque sabemos que foram introduzidas as medidas, mas há muita coisa ainda que precisa ser feita, mesmo a partir do próprio governo. O governo tem que também encontrar aquelas que serão então medidas também para mitigar as consequências das medidas tomadas para fazer face ao combate ao Covid-19. O encontro foi muito importante porque houve abertura de todos, ainda mais tratando-se da pandemia do Covid-19, que neste momento assola a nossa província. Então cada um pode dar aquilo que é o seu contributo, e se assim trabalharmos, haver sempre esta abertura, eu acredito que poderemos melhorar muita coisa. No entanto, o governo mostrou-se sensibilizado com a contribuição dos partidos políticos e prometeu continuar a manter um contacto permanente, de modo a encontrar as melhores formas de coordenação para evitar o surgimento de mais casos de infecções pela Covid-19 neste ponto do país. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, garante que veio apertar o cerco contra cidadãos que violaram o estado de emergência, que foi prorrogado para reforçar as medidas de prevenção contra a pandemia provocadas pelo novo coronavírus. A medida será extensiva aos agentes da corporação que se envolveram em esquemas de cobranças ilícitas a cidadãos. Entrou em vigor esta segunda-feira a segunda fase de prorrogação do estado de emergência no país, que tem em vista reforçar as medidas de prevenção da doença e, consequentemente, conter a sua propagação. Na província de Nampula, por sinal a mais populosa do país, alguns cidadãos têm demonstrado renitência no cumprimento das medidas de prevenção impostas pelas autoridades governamentais com o intuito de conter a propagação da doença. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, através do seu porta-voz, diz que a corporação não vai tolerar indivíduos que enveredarem pelo incumprimento das medidas. Voltamos a retirar o nosso apelo, que é de observância de todas as medidas de prevenção que são estabelecidas no decreto presidencial que estabelece este estado de emergência. Apelamos à população para velar pelos seus menores, que têm se reparado com alguma frequência menores de idade nas ruas, sem a menor medida de prevenção. No sentido geral, apelamos a toda a população que se engaje ao máximo na prevenção deste mal, que fique em casa, evitando a possibilidade de contaminação deste vírus, para que não seja mais prolongado este estado de emergência, para que as atividades voltem ao normal a nível do nosso país. E para tal, para que não se registre casos do gênero, aconselhamos a população que observe estritamente os estabelecidos neste decreto, que é de ficar em casa, de evitar aglomerados. Atividades de recreação, de entretenimento, podemos realizar dentro de nossas casas, com a nossa família, e evitar o contato com outras pessoas que não soubemos da sua proveniência, as suas medidas de prevenção, e por não observar essas questões, os números têm sempre aumentado por contaminação deste Covid-19. Zacarias Nakut fez uma avaliação positiva do nível de cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, apesar do registro de muitos casos de detenções por desobediência. Era que por dia são detidos, ou melhor, por semana são detidos acima de 50 indivíduos em conexão a esta pandemia. Nesta segunda fase que ultrapassamos, houve um registro maior de detenções relativamente à primeira fase. Daí que nota-se alguma necessidade de desobediência por parte dos cidadãos, o que é muito perigoso, porque a cada dia os casos de Covid-19 estão a aumentar.
mas há uma necessidade da população ter consciência desta pandemia para evitar que os números de detenções como de contaminações estejam a aumentar como tem decorrido nesse. O porta-voz da PRM condenou a atitude de alguns agentes da corporação que têm se aproveitado do momento em que o país vive para extorquir valores aos cidadãos na via pública. O governo da província de Nampula incentiva as famílias a apostarem em alternativas para a sua sobrevivência numa altura em que o confinamento em casa torna-se imprescindível para evitar infecções pela pandemia do novo coronavírus. A ideia, segundo o secretário de Estado da província, pode concretizar-se através da prática de pequenas hortas e pomares caseiros que, para além de ocupar os membros da família, podem contribuir na melhoria da dieta alimentar e nutricional dos agregados. A central que nós trazemos é que as pessoas devem ficar em casa. Portanto, esta é que tem sido a tônica essencial. Mas ficando em casa e a perturbação que o mercado vai enfrentando faz com que, infelizmente, parte de nós possamos perder uma série de recursos. Perdemos rendimentos, perdemos recursos, alguns não temos como desenvolver as nossas atividades. É preciso começar a encontrar alternativas para esta situação. E uma das questões que nós temos estado a discutir e que temos que ver como dar um maior impulso é fazer com que as nossas famílias comecem a desenvolver pequenas atividades ao nível caseiro. Queremos e pretendemos que a nossa província possa dar um salto do ponto de vista de produção caseira, corporizadas em pequenas hortas e pomares que são de gestão familiar. No contexto da pandemia do novo coronavírus, pretende-se com o exercício garantir a disponibilidade de alimentos no seio das famílias, bem como a obtenção de rendas para conferir estabilidade económica em tempo de confinamento. Se tivermos uma boa base de produção familiar com hortas e pomares, podemos, por um lado, no contexto em que estamos a viver, assegurar que as famílias não percam ao de todo o rendimento existente. Por outro lado, continuamos a salvaguardar a existência de produtos ao nível das nossas casas que possam fazer face à segurança alimentar e melhoria da dieta do nosso consumo. Portanto, este é um exercício que, olhando para o contexto em que estamos a viver, podemos resolver vários problemas ao mesmo tempo. Por outro lado, o governo de Nampula mostra-se aberto em disponibilizar qualquer tipo de apoios a iniciativas que visam desenvolver atividades que não sujeitam o risco das pessoas estarem expostas a contaminações pela pandemia do novo coronavírus. Esta foi a previsão para as próximas 24 horas. Continuam a observar as medidas de prevenção contra a Covid-19. Feliz Dia Internacional da Criança. Vamos ficar em casa. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.